O Congresso promulgou ontem à noite a proposta de emenda constitucional, a chamada PEC da Transição. A medida eleva o teto de gastos para que o próximo governo possa manter os R$ 600 do Bolsa Família, que atualmente se chama Auxílio Brasil. Além disso, vai possibilitar o financiamento de outros programas sociais no ano que vem, além do aumento do salário mínimo. Para a gente entender o que é o teto de gastos, como que isso pode impactar na vida de cada um de nós, a gente vai conversar agora com a Jaiana Cruz, planejadora financeira e sócia da AVG Capital. Boa tarde, Jaiana. Explica para a gente, primeiramente, o que é esse teto de gastos. Seja bem-vinda. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Eduardo. Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeito. Falando sobre teto de gastos, eu acho que é sempre interessante a gente fazer primeiro um paralelo com a nossa vida para que a gente entenda melhor como que funciona essa questão. Porque quando a gente fala de política, quando a gente fala de orçamento fiscal, isso parece tão distante, parece que está lá em Brasília, e na verdade está aqui no nosso dia a dia. Então, o teto de gastos, ele é uma medida que foi incorporada lá em 2017, na época do Michel Temer, para controlar aí o orçamento público. Por quê? Quando a gente fala do nosso orçamento individual, a gente está falando das nossas receitas, das nossas entradas, do dinheiro que a gente recebe e também dos nossos gastos, Então, o nosso desafio diário é manter isso daqui equilibrado. Se eu tenho um orçamento equilibrado na minha vida e se eu tenho principalmente um gasto menor do que o que eu recebo, é provável que vá me sobrar um dinheiro e eu possa fazer uma poupança e eu possa investir em outras coisas e eu vou ter um equilíbrio financeiro. Com o governo não é diferente. A gente tem também esse desafio de manter as contas públicas em ordem. Então, lá em 2015, 2016, 2014, a gente passou por um período ali de déficit fiscal, ou seja, de contas públicas descontroladas, governo gastando demais, que precisou ali ser repensado. E aí veio a questão do teto de gastos, que limita aí essas despesas do governo. Ele não pode deixar de pagar as contas dele, mas ele precisa ter um controle e o teto veio como uma alternativa para ter esse controle ali nos gastos públicos. Ou seja, Jaiana, boa tarde para você, obrigado pela participação aqui no TJ. O teto justamente não pode passar daquilo que já é fixado anteriormente, Agora, para nós, no nosso dia a dia, esse aumento do teto promulgado agora pelo Congresso nos afeta de alguma maneira, não? Afeta porque, assim, a gente acaba liberando mais gasto público, É igual a gente na nossa vida. Se eu gasto mais do que eu recebo, eu vou ter problemas ali de endividamento, eu vou precisar passar por um período em que eu vou ter que apertar minhas contas para eu conseguir me virar melhor. No caso do governo, ele tendo aumentado esse teto, quando a gente fala aumentar o teto, a gente está falando que houve um furo no teto, Existia um limite, alteraram esse limite, e aí a gente acabou ultrapassando, a gente está furando o teto de gastos e isso vai trazer consequências positivas num primeiro momento, porque a gente está falando de mais recurso indo para a área social, principalmente, que foi a área mais afetada ali por esse orçamento mais controlado nos últimos anos. A gente sentiu muito na área social e ela vai ser mais positiva agora, principalmente ali na questão do Auxílio Brasil, Mas no médio prazo, a gente vai ter um efeito colateral um pouco negativo, que é da inflação, Porque você está soltando mais gasto público, você está descontrolando um pouquinho ali as contas, você está incentivando a economia a crescer através de gasto público, isso vai bater na inflação, que é algo que a gente está tentando controlar bastante, principalmente depois da pandemia, e que pode vir a ser descontrolada novamente se a gente perder aí essa questão de respeitar esse teto das contas públicas. Jaiana, explica para a gente quais são os gastos que entram nesse teto de gastos do governo. Perfeito. Então, Letícia, nem todos os gastos do governo estão dentro do teto. Então, é muito interessante essa tua pergunta, porque, de fato, o teto ele se resume principalmente, não exclusivamente, mas principalmente nas despesas obrigatórias do governo e nas despesas discricionárias. As obrigatórias são aquelas despesas que ele tem com o funcionalismo público, principalmente, Assim como a gente precisa ter as nossas contas fixas, que não dá para deixar de lado,
o governo tem as contas fixas dele, né, que são as despesas obrigatórias. Então, salário de servidores, encargos sociais, a própria previdência social, isso são despesas obrigatórias, não dá para mexer. Então, o teto de gastos não consegue mexer nessa parte do orçamento. Já as despesas discricionárias, elas trazem mais flexibilidade para o orçamento fiscal. Então, ali dentro vai estar o quê? A parte social, principalmente, né? As despesas com saúde, os investimentos, a questão de liberar recurso para mais pesquisas na área da educação e tudo mais. E ali o governo consegue mexer um pouco. Existe um piso, é claro, um mínimo que deve ser obedecido para investimentos e recursos para essas áreas, mas o céu é o limite, mas não significa que o governo vai gastar muito além do que o básico, né? Então, nessas discricionárias é que ele consegue mexer um pouco mais. E é justamente nessas discricionárias que a PEC de transição está batendo, né? A parte social. É justamente ali que ele está querendo subir os gastos. Mas o problema mais forte, ele está nas obrigatórias, né? Porque a gente está subindo aí os gastos sociais, é importante, ninguém nega isso, né? Mas também a parte obrigatória precisa ser revisada, né? A gente aprovou agora, no dia 20, a Câmara dos Deputados, um aumento de 40% no salário dos deputados e senadores. Isso é despesa obrigatória, isso ali está impactando no teto de gastos também. É salário para todo mundo, né? A gente lembra aqui, deputados, senadores, ministros de Estado, presidente da República, vice, ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, aumento generalizado de salários nesse momento que a gente fala de apertar o cinto. Mas eu queria aproveitar, você explicou muito bem, Jaiana, o que é o teto de gastos. E a gente, como cidadão, quando a gente cobra o Poder Executivo e Legislativo, a gente precisa saber do que a gente está falando. Teto de gastos está bem explicado. Agora, outro termo que tem sido falado muito nesses últimos tempos, o tal do orçamento secreto. O que é o orçamento secreto, afinal? É polêmico, né, Eduardo? Orçamento secreto é, inclusive, uma caixinha ali que nem está dentro do teto de gastos. Ou se está, pelo menos é mais simbólico, né? Porque a gente fala, né, de despesa obrigatória, com funcionalismo público, de despesa discricionária, com investimento na área social, mas a gente tem um orçamento secreto ali que disponibiliza uma verba gigantesca para emendas parlamentares e emendas de relatores, né? Isso nada mais é do que o que a gente já conhece desde 93, lá com aquela questão dos anões do orçamento, né? A gente teve recentemente o mensalão também. O orçamento fiscal ele não vai muito além disso, não. Ele é uma verba que é destinada ali para deputados e senadores para que eles decidam como eles vão utilizar esse recurso. O presidente ele tem o poder de dizer quanto que ele vai mandar, mas são os deputados e senadores que vão dizer aonde que eles vão colocar esse dinheiro. E, naturalmente, né, eles vão mandar para a base eleitoral deles, né? Muito provável que façam dessa forma. Ao mesmo tempo, se você for notar, funciona como uma moeda de troca, né? O governo ele tem o poder de dizer, vou mandar tanto para o orçamento secreto, e é secreto porque a gente não tem transparência disso, né? Você não consegue ir lá acessar e ver aonde que está sendo aplicado esse recurso. Então, o governo ele tem esse poder, o presidente, né, de falar, vou mandar tanto para o orçamento secreto, mas são os deputados que vão decidir aonde que esse dinheiro vai ser investido. E aí, vai funcionar como uma moeda de troca, porque se precisa de base dentro do Congresso, se precisa de apoio, o Brasil é um país que ele governa através de apoio, né? Quem manda na economia é a inflação, quem manda no Brasil é o Centrão. Então, o orçamento secreto, ele é meio que um simbolismo para conseguir viabilizar essa troca, né, entre poder do governo e poder do Congresso. Tá certo, Jaiana, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos, né? A gente espera numa próxima você estar aqui com a gente também. Obrigada e boa tarde. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigado, tchau. Aproveitando, Feliz Natal para você e toda a sua família aí. Obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida.